pessoal, voltamos com o nosso Taço Conta. E a gente tá hoje num ambiente muito legal, que é aqui na Casa Cor. É um podcast especial, assim, que a gente vai gravar nas próximas semanas aí, para vocês aí que nos assistem e que nos curtem. Então, só lembrando, né, gente, curtam as nossas redes sociais, assistam a gente no YouTube, ouçam a gente no Spotify, no TikTok, né? E também em todas as demais redes, né? Instagram e Facebook. Bem, hoje a gente está com um convidado bem especial, né? Também contador. Na realidade, ele não é contador, ele é empresário contábil, né, gente? Inclusive, eu fiquei sabendo disso hoje, que eu bem achava que ele era contador. Que é um contador aqui do interior do estado, né? Um empresário do interior do estado, Arísio Filho. Bem, Arísio, obrigado por você estar aqui com a gente, né? Hoje aqui no nosso Taço Conta, falando um pouquinho pra gente de um tema super atual, né? Que você trouxe, que é contabilidade e inovação. Então, gente, o Arísio, ele é formado em Direito, né, pela UFES, e é CEO da TES Contabilidade e Finanças e cofundador do Espírito Hub. Ou seja, ele já trouxe um tema focado aqui em inovação, né, Arísio? Falando um pouquinho de toda essa parte que ele investiu aí e participou no escritório de contabilidade dele. Arísio, já falando disso, a gente está num momento muito especial agora da contabilidade, sobre essa questão toda de inovação, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. E aí o contador precisa trabalhar essa questão de inovação, essa questão de tecnologia. E tecnologia e inovação não é troca de computador nem de sistema, né? A gente sabe disso. Então eu queria que você falasse um pouco pra gente, da sua opinião, o que você acha dessa transformação que os contadores têm que fazer nas empresas deles. Legal. Primeiramente, obrigado, Carla, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. É um privilégio. Espero aprender um pouquinho nesse bate-papo com você. Bom, com relação ao tema inovação, eu particularmente sou apaixonado por esse tema. Eu estou na TES Contabilidade já fazem 6 anos. Nossa, já tem tudo isso? Já. Passou rápido, hein? Eu sou formado em Direito, né? Trabalhei no mercado financeiro e acabei retornando a Linhares. Quando eu entrei na TES Contabilidade, obviamente não como CEO na época, né? E eu me deparei, né, naturalmente com um bom escritório, porém com um escritório tradicional. Troca de informações em papel, então aquilo de uma certa forma me assustou um pouco, porque como você falou, a inovação eles estão em todas as áreas, mas também está na questão de sistemas e papel, então a gente começa a olhar para isso como um todo. Então meu primeiro desafio naquele momento foi tentar enxergar uma possibilidade de melhorar o fluxo de informações entre clientes e escritório, para melhorar, para acelerar e para trazer mais segurança nesse fluxo, para acabar com aquela questão de protocolos, de entrega e por aí vai. Então assim, aí eu acho que foi o meu primeiro passo. Eu, como de fato não tinha um conhecimento da contabilidade como um todo, eu olhei e tentei melhorar os processos onde eu podia. Então a gente até, na época, eu gastei um pouco de recursos para fazer um aplicativo e por aí vai. Acabou que encontramos algo melhor no mercado, mas enfim, desde o início eu vi uma grande oportunidade de trazer para o escritório contábil um pouco do que tinha de melhor no mercado como um todo. Então, quando você fala de mercado, você está falando da questão das ferramentas para diminuir esse fluxo de papel nas empresas, é isso que você está querendo dizer? Quando eu entrei e vi que o escritório de contabilidade é igual uma empresa qualquer e que a nossa principal entrega estavam nas pessoas, eu precisava de ter alguns pilares, né, que pudessem garantir o nosso crescimento, a nossa melhoria contínua e que eu não fosse ir perdendo agentes para o mercado. Então, você estava olhando de fora, né? Olhando de fora é melhor, né? Exato, exatamente. Então, a partir daí, a gente começou a inovar com pessoas, né? E inovamos com pessoas, começamos a inovar com processos. E uma coincidência ou não, logo que eu entrei também, a gente teve, entrando no mercado, muitas empresas que falavam que eram empresas de contabilidade online, né? E aí, nessa parte de digitalização, as pessoas começaram a confundir um pouco o que era contabilidade online e o que era trazer inovação e digitalização para os processos contábeis. Então, assim, tentando separar as coisas. Aquela contabilidade online, aquela contabilidade de massa, são aquelas empresas que conseguem atender, sei lá, 4, 5 mil clientes por um preço muito abaixo do mercado. Inclusive, enfrentaram uma barreira muito grande dos próprios contadores. Eu já enxergava aquilo como uma inovação excelente. Eu achava aquilo muito legal. No mínimo corajoso. Exato. Assim, primeiro, eles tinham que ter o cuidado de entregar uma contabilidade com responsabilidade, né, de cumprir os prazos, cumprir os compromissos,
e não deixar o cliente dele exposto perante as obrigações. Porém, se ele consegue utilizar a tecnologia e fazer isso entregando com um preço mais acessível, pô, que ótimo. Porque tem cliente que quer preço. Aquela contabilidade tradicional que só entrega folha de pagamento, só entrega e não entrega mais nada, esse cara ele não vai conseguir entregar a contabilidade no mesmo preço que essas contabilidades mais tecnológicas, e ele vai acabar saindo do mercado. Então, eu acho que o contador moderno... Esse é o primeiro motivo que ele vai sair do mercado. Exato, ele não vai ter preço, não vai ter competitividade. Então, no primeiro momento, eu até falei que a gente investiu no sistema, eu até imaginei ir para o mercado de massa, de menores empresas. Porém, por N motivos, né, por tudo que a gente já tinha construído, como eu falei, era uma contabilidade de 40 anos, que tinha um nome no mercado, e eu poderia usar isso a meu favor para ir para o lado de uma contabilidade mais estratégica, de ter empresas. Quando as pessoas me perguntam, só empresa grande, só empresa média? Não, eu tenho todos os tamanhos de empresa. O que eu priorizo? Empresas com boas culturas. Muito legal isso que você falou, Arísio, assim, de mudança de cultura, né, da gente ter a cultura das empresas, né, da gente trabalhar aí essa cultura aí para contabilidade também, né, ela é muito importante. Exatamente. Pô, tem um cliente que ele está começando agora, então ele não tem como investir tanto, mas se ele tem, de fato, entendimento do valor que o contador pode entregar para ele, de fato se posicionando como uma contabilidade estratégica, aí sim eu tenho interesse nesse cliente, seja ele pequeno, médio ou grande. Então eu acho que é muito mais isso do que qual é o porte que você atende, cara, todos, desde que haja um alinhamento cultural. Quer dizer, na realidade o seu cliente ele tem que estar alinhado aí com toda a mudança de cultura que vocês fizeram na tese, né, Arísio? Porque se ele está alinhado com a sua cultura, ele vai continuar aí trabalhando junto com vocês, senão, como é que vocês fazem? Exatamente, e aí entra essa proposta de mercado de contabilidade estratégica e entra a parte de que você me perguntou lá atrás de sistemas. Hoje a gente tem uma contabilidade que utiliza zero papel, é uma contabilidade que de fato tem trocas muito mais sistematizadas, eu tenho meus prazos a serem cumpridos e os clientes têm que respeitar isso, porque eu não estou fazendo isso por mim, eu estou fazendo isso por eles. Então, assim, é um desafio, né, do contador implementar essa cultura no cliente, que a gente está trabalhando para que a gente possa melhorar a vida dele. Então, Arísio, muito legal isso que você falou da questão de sistemas de contabilidade, né? E eu queria fazer um comentário sobre isso. A gente sabe, né, que tem no nosso mercado aí muitas empresas que usaram a tecnologia para poder criar formas de vender contabilidade muito mais baratas. Então, a gente tem Contabilizei, a gente tem Virei Contador, Contabilidade Fácil, tem um monte dessas aí no mercado. E que tem o seu público, né? Então, assim, os contadores ficaram putos com isso na época. Toda hora a gente recebe, eu na condição atual de presidente do CRC, toda hora a gente fala, poxa, é um absurdo o cara cobrar R$60. E, pô, eu penso o contrário. Na realidade, o cara, ele pegou um público determinado, que são pequenas empresas, para poder ele fazer importação de dados, investiu pra caramba em tecnologia, traz a informação do financeiro do cliente, faz aquela contabilidade necessária para o cliente dele e, pior, está dentro das normas. Porque, por exemplo, o Contabilizei já foi fiscalizado N vezes. E não foi achado nada. Então aí depois esse pessoal fica todo estressado. E para você ter uma ideia como isso é difícil, colocar para as pessoas entenderem isso no mercado, por exemplo, a gente lá na Tasso, a gente fez uma parceria com a Expertise de um BPO financeiro. Então qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é fazer com que a gente facilite a vida do contador. Então a gente terceiriza o financeiro da empresa, põe isso num sistema e a gente usa o sistema do cliente ou do OMI, que é o que a gente tem parceria. E aí a gente entrega parametrizado para o contador e o contador ele fica tentando brecar a gente, sendo que ele deveria pensar, poxa, vai facilitar a minha vida, porque ele acha que eu vou ser concorrente dele. É outra unidade de negócio, não tem nada a ver. E eu espero que isso mude aqui no nosso estado. Mas olha que interessante, a gente abriu um processo lá na Tasso de parceiros, né? Você sabe que a gente trabalha com parceria e você sabe que eu só trabalho com construtora. Então a gente trabalha na modalidade de parceria. Lá na Tasso a gente nunca fez fiscal, nunca fez DP, desde quando eu abri a empresa, em 2001. Já tem 22 anos, né? A gente nunca fez. E aí, essas pessoas que estão vindo parceiras agora, elas são escritórios de contabilidade especializados em fiscal ou empresas especializadas em DP. Então, graças a Deus, essa mentalidade está mudando. Você não tem necessidade hoje de você ter departamento fiscal dentro do seu escritório contábil, porque isso vai acabar. Já ISS hoje a gente já não apura mais, a gente importa já da prefeitura, então é quase impossível estar errado, a não ser que o sistema da prefeitura dê pau. Então o contador usar isso para vender um horário contábil, para aumentar o horário contábil, quando acabar? E quando o cliente descobrir? É muita hipocrisia da nossa parte achar que esse é o nosso maior valor. Então a gente fala para todo mundo que a gente
que o cliente não dá valor para a contabilidade, que o cliente não tem acesso, não acessa nossos relatórios, não analisa, mas quando a gente vai vender, a gente vende quantidade de CNPJ e número de declaração, aí fica complicado, é meio um contrassenso, né, isso aí. Então é muito interessante a gente falar nisso, seria até uma falsa venda, vamos dizer assim. E aí eu queria, meus amigos, meus colegas contadores aí que me perdoem, mas eu também sou contadora, eu trabalhei em fiscal, trabalhei em DP, e a gente tem que entender que isso vai acabar, gente. Então, Arísio, já te parabenizo aí por você estar, né, usando sistemas, e é aquilo que a gente falou, né? Esses escritórios de contabilidade, onde o foco principal é exatamente o fiscal, isso vai acabar. E é muito triste essa realidade. Então, gente, a gente tem que estar aberto aí para mudanças, né? Porque a coisa está andando e a gente tem que usar inovação muito vinculada aí à contabilidade, não é isso, Aris? Na verdade, não vai ter escritório que continue evoluindo se ele não se utilizar dessa inteligência artificial, desses sistemas que possam automatizar os processos, mas vão ter alguns que vão fazer, entre aspas, só isso, por um preço X. Quem quer entregar um pouco mais, quem quer entregar uma contabilidade mais estratégica, como você falou, a TASSO é referência na construção civil, isso o robô não vai fazer. Então, Aris, a gente se encontrou esses dias, né, lá no IBEF, e a gente já se encontrou no Líderes da Manhã. Você não é contador, advogado, mas você tem essa pegada aí, né, como cofundador da Espírito Hub, de tecnologia, de inovação. Então aí tá no seu sangue, acho que é por isso que você está contribuindo tanto com a empresa aí que era da sua mãe, que vocês aí sucederam. Como você está no meio de tecnologia, e mesmo você não sendo contador, você acha importante nessa questão da contribuição da inovação para dentro das empresas. Então, vocês estão utilizando isso lá na TES. E aí eu queria perguntar para você qual é a sua expectativa, como é que está esse processo lá com vocês, como que vocês estão aí usando dentro da empresa, com os clientes de vocês, essa questão aí dessa inovação toda? Na verdade, sim. Eu quero buscar e levar informação tanto para o nosso cliente, tanto para os nossos parceiros, sem essa questão de corporativismo, como você estava falando, a gente briga de ego entre contadores. Não, pô, se eu tenho aqui uma parceira que entrega determinado serviço melhor que eu e eu entrego outro melhor que ela, por que não estar nesses ambientes, trocar experiências e levar o melhor para o nosso cliente? Então, Arísio, como você sabe, né, a Traço trabalha com parceria, então eu já comentei aqui que a gente abriu um processo seletivo. E aí queria fazer mais um comentário, sabe, desse processo seletivo, que foi o seguinte: apareceram várias empresas aí se candidatando para trabalhar com a gente, né? E nesse processo aí, eu estava até falando com o Kézia, acho que foi ontem, não sei, que a Kézia está sempre aqui, tá, gente? Então por isso que eu fico toda hora falando o nome dela. Então eu estava falando com o Kézia que na hora que eu fiz a entrevista, porque o que eu faço? Eu entrevisto os parceiros, né? Por quê? Porque o parceiro vai ter ligação direta com o cliente da TASSO. Então, como é que a gente trabalha nessa parceria? Então, eu uso a minha tecnologia, ele usa a dele, ou a gente usa do cliente. E aí, o meu parceiro faz um contrato com o meu cliente. Então, quando eu entrevistei um desses escritórios, ele me perguntou assim, o dono: Carla, eu vou poder falar com o cliente? Eu falei: uai, gente, é óbvio, você é o contratado do cliente, por que você não poderia falar com o cliente? E ele falou: não, porque eu atendo outros escritórios que eu não posso ter relacionamento do cliente. Eu falei: não, então isso não é uma parceria, isso é uma venda disfarçada de serviço. Não é o caso da TASSO. Então, as pessoas têm essa dificuldade, né? Então, a gente tem uma transparência, Ariso, muito grande com o cliente. Então, hoje, o meu cliente ele tem 3 contratos. Ele tem o da TASSO, ele tem o departamento pessoal, que eu não faço nada, totalmente independente. Eu não sei nem o que está acontecendo lá, e graças a Deus eu não sei. E ele tem o do pessoal, que pode ser operacional contábil, ou fiscal, ou os dois. E por que isso? Porque é cada um na sua área. Eu não tenho que saber tudo de fiscal, eu não tenho que saber tudo de contabilidade, nem tudo de DP. Eu tenho que saber algo específico. Então, eu acho que a gente precisa desmistificar isso, né? E dar liberdade. E outra, lá na TASSO, por exemplo, se o cliente não gostar do parceiro, porque pode acontecer, né? A gente pode ter no meio do caminho aí, pode ter sempre um entravezinho. Se o cliente não gostar do parceiro, ele fala: Carla, eu quero trocar. Aí eu troco para outro, porque a gente hoje tem 6 parceiros de contabilidade. E queremos ter mais para poder a gente crescer. Eu tenho essa frase, sabe, Arísio? Cresce mais que cresce junto, né? E aí é um ajudando o outro. Então, isso é importante, tá, pessoal? Vocês saberem que parceria tem que ser parceria efetiva, né, Arísio? Exato. Na verdade, sim, a contabilidade, acompanhando o que você está falando, ela na verdade segue o que tem acontecido no mercado, né, de todas as áreas, né? O direito é assim, né? Antigamente era tudo muito verticalizado, né? Então vamos retornar lá atrás, para a época da Revolução Industrial. Então você tinha um chefe, você tinha aquela pirâmide, você tinha os trabalhadores ali embaixo, e você não tinha, na verdade, a valorização das pessoas.
Pois é, Aris, você tá no interior, né? Lá em Linhares. E aí, como é que foi isso com os seus clientes? Porque eu conheço a Ana, né? E a Ana, ela tem um escritório. Então, por exemplo, a Ana colocou um menino lá que é gerente dela, que eu nunca lembro o nome, eu sou péssima de nome, né? E a Ana, ele vai, assim, a Ana colocou ele para ir para frente. Então, por exemplo, eu já encontrei ele em evento de Conta Azul, já encontrei ele evento no Homem. A Ana levou ele para Conescap agora. E ele é um menino, assim, pô, inovador. E ele começou a implantar lá nos escritórios da Ana, você conhece a Ana Rita, né? A Ana Rita é das antigas, igual a mim, né? A gente é da cinquentona, né? E ele começou a implantar melhorias lá no escritório. E hoje a Ana já fala, pô, não tem como não ser assim, né? Então, quer dizer, ela era contra, ela falava que não dava certo, que o cliente ia reclamar, porque trabalhar no interior sempre é diferente do que você trabalhar na Grande Vitória. E a gente vê o que é possível. Então, quer dizer, você fez o seu escritório, a Ana está fazendo o dela, quer dizer, vocês são aí percussores desse processo lá em Linhares, que é uma grande região. Como é que você entende, como é que é isso lá na sua empresa? Como é que vocês estão tratando isso aí com os clientes? Então, a gente que está, na verdade, fazendo, a gente não tem muita percepção do que está acontecendo ao noso redor ali, do que, como que o mercado está enxergando isso. Mas o que me motiva é, na verdade, fazer com que outras pessoas, outros contadores, outras empresas contábeis enxerguem que esse é o caminho. Na verdade, eu não quero fazer... Eu não quero fazer isso sozinho lá. Na verdade, eu quero que todos façam, porque eu entendo que isso é melhor para o cliente. Caso quem entenda o contrário, me entenda diferente, beleza, segue o jogo e respeito. E, né, não tem aqui o dono da verdade. Aris, eu sempre falo o seguinte, né? O mundo é redondo, né? E não é à toa que Deus fez isso, né? Pelo menos eu acho, nunca fui para fora dele, mas eu acho que é. E eu sempre tenho um ditado que eu falo: o universo devolve tudo. Então, aí ouçam isso, hein, gente? O universo devolve tudo. Se você faz coisa boa, você recebe coisa boa. Se você faz coisa ruim, ele vai bater lá, volta coisa ruim. Então, eu acho muito legal essa questão da gente trabalhar em parceria. E isso que você está falando também de inovação. Eu acho que as pessoas de comportamento, que eu tenho certeza que foi isso que você quis dizer, a gente precisa mudar um pouco os nossos moldes de contratação, abrir um pouco a nossa mente no mercado contábil. Por quê? Porque hoje a gente não tem mais aquela coisa de ter que trabalhar de 8 às 18 sentado numa cadeira no escritório, né? A gente precisa abrir nossa mente para isso. Então, a gente tem que estar aberto a modelos híbridos de contratação, a modelos de trabalho home office, né? A gente tem que estar aberto aí a treinar pessoas, trabalhar essas habilidades dessas pessoas, que é super importante. E eu queria entender um pouquinho também, que a gente está falando aí de cliente, né, de pessoas, de tecnologia e inovação, e a gente depende de pessoas para fazer isso. Então as pessoas ficam meio revoltadas assim, quando pede um cliente, né, que é um processo natural de mercado. O contador tem meio isso, né, ele é muito, sei lá, conservador. E o mercado está muito exigente. O que, na sua visão, lá, você não é contador, mas você é o gestor da empresa, na sua visão, você acha que os clientes estão mais exigentes hoje em dia, pagando o mesmo honorário, querendo mais coisa, achando que a gente tem a obrigação de fazer isso, exatamente para esse ponto de tecnologia? A gente acabou de sair de uma pandemia, né? Foi 2 anos a gente aí sofrendo, e a gente teve que se adaptar, né? De todo mundo trabalhar em casa, ficar sem funcionários às vezes 2, 3 semanas, daqui a pouco volta, daqui a pouco está Covid de novo. Como é que está isso aí nos clientes, nas empresas, na sua empresa? Como é que está essa exigência? Você tem essa impressão também? Eu acho que tudo é uma questão de posicionamento, tá, Carla? Vou dar um exemplo assim. A Nike, às vezes ela vende o mesmo tênis que a Puma, mesmo. Só que o posicionamento da marca Nike é diferente do da Puma. Então, isso vale também para o mercado contábil. Então, se você quer cobrar um valor um pouco maior, você tem que se posicionar, você tem que ter entregas diferenciadas para o seu cliente, né? A Apple é diferenciada da Samsung, então assim, é um negócio como qualquer outro. Naturalmente que na sua lista de clientes, nem todos eles vão estar dispostos a pagar um preço um pouco maior. Mas e aí, você está disposto a perder esse cliente pelo seu posicionamento de marca, seu posicionamento de mercado? É um pouco duro, você sabe, na verdade ninguém gosta de perder cliente, mas assim, eu vejo que é um caminho que, pensando no longo prazo... Mas às vezes é necessário. Ele é necessário. Então, Aris, esse comentário que você acabou de fazer, né, aqui com a gente, aqui no Taço Conta, é bem importante, porque como a gente está num estado pequeno, e no estado pequeno ele é pequeno mesmo, né, todo mundo se conhece, é muito ruim você fazer uma coisa e falar outra, ou se posicionar de outra forma. Então, essa carapuça aí, essa imagem, ela vai cair porque ela não se sustenta, né? Então, eu acho importante esse comentário que você falou. Eu não consigo receber pouco e pagar bem um cara que é bom. Assim, é um pouco... A conta não fecha. Se eu tenho uma contabilidade diferenciada, eu preciso ter o melhor lá dentro. O cara que é melhor lá dentro, ele tem que receber acima da média de mercado. Para eu poder sustentar essa operação, eu tenho que ter um preço diferenciado. Então, assim, a matemática simples de uma empresa que quer... uma empresa que trabalhar com melhoria contínua e por aí vai, exatamente.
Você falou que vem nos últimos 5 anos aí trabalhando aí com inovação. Você até colocou aqui no seu briefingzinho, né, sobre a questão da contabilidade digital. Então, eu queria saber de você quais foram as principais mudanças que vocês conseguiram implantar nesses últimos 5 anos que você está na TES aí, à frente desse processo, né? E como que você conseguiu fazer isso dentro da empresa de vocês, dentro da TES? Porque a gente sabe que quando a gente é sucessor de uma cultura tão diferente, não é uma situação muito fácil. Então, a sua mãe ficou à frente do escritório 40 anos. Não é fácil você assumir isso agora, se em 5 anos você mudar. 5 anos parece muito tempo para inovação, mas é pouco tempo para você trabalhar as pessoas, né? Os nossos pais, eles lidam com as pessoas de forma diferente, até em termos de cobrança, de contrato. Meu pai não tinha contrato com o cliente, era fio de bigode. Imagina que a sua mãe seja a mesma coisa. Aí, de repente, vem uma norma lá que você tem que ter contrato, começa a fiscalização. Então, tudo isso muda muito. Então, os nossos pais, meu pai também tem escritório, ainda tem o escritório dele, né? Hoje, eu tenho o meu. Então, eu errei bastante quando eu fiz esse processo. Eu comecei esse processo há 22 anos atrás, lá em 2001. Eu cometi erros durante esse período, mas são assim, também aquele negócio, né? Hoje, daqui a pouco eu vou fazer 50, eu tinha 22 anos a menos, então o gás era maior, né? Aí o pessoal fala que eu sou meio 220, né? Mas o gás era bem maior com 22 anos a menos de idade. E aí, para você hoje, que é novo também, vamos dizer, acho que você deve ter a mesma idade que quando eu comecei lá, né? Então, quais foram as dificuldades? O que vocês conseguiram implantar aí na empresa de vocês, considerando essa cultura toda, né, antiga, para agora essa mudança de vocês nova? Beleza, Carla. Na verdade, a gente teve esse movimento muito facilitado, porque apesar de ser um escritório tradicional, de ter 40 anos de mercado na época, a minha mãe ela sempre foi uma pessoa, na minha visão, à frente do tempo. Ela era muito centralizadora dentro do escritório de contabilidade dela, né? Nada passava sem passar por ela, mas ao mesmo tempo ela conseguia enxergar à frente mesmo, ela conseguia enxergar que algo poderia fazer sentido naquele momento. Minha mãe ela faleceu há 2 anos, né? Mas quando eu entrei, ela já estava, na verdade, com essa percepção. Então, assim, ela já viu que ali poderia dar algo bom, então ela facilitou todas as alterações de implementação de cultura nova. O que facilitou mais ainda para a gente? Os valores que ela deixou. Então, assim, os valores éticos, valores de transparência, valores de respeito ao cliente. Então, o que importa mais a gente já tinha. Qual foi a principal mudança? Aí, trazendo, minha mãe era muito centralizadora, né? E tinha ali as regras de todos os setores contábeis. Eu via que aquilo era um limitador para um crescimento, né, daquilo que eu queria entregar com a TES Contabilidade. Então a principal mudança foi a descentralização. A descentralização das tomadas de decisões, elas aconteceram assim que eu consegui formar pessoas ou trazer pessoas que eram melhor do que eu, melhor do que a minha irmã. Então hoje eu tenho tranquilidade, eu tenho certeza que eu tenho pessoas que são muito melhores do que eu lá. Então para que eu vou tomar a decisão de uma questão contábil, de uma questão do setor pessoal, de uma questão do setor fiscal. Você tem gente capacitada para isso. Então, assim, isso fez com que a gente pudesse ter tranquilidade para crescer. Então, Arísio, né? Essa é a dificuldade que todos os contadores têm, né? De deixar as pessoas se desenvolverem e crescerem dentro das empresas. Eu não consigo entender por que isso, né, não, gente? Exato. Não é um movimento tão simples, Eu sei. Porque o cliente, ele está acostumado a falar com o dono do escritório, com o principal sócio. Então, assim, foi também um trabalho de implementação de cultura. Ele ainda está acontecendo, mas assim, eu vejo que hoje isso está muito bem estabelecido. Não só por parte do cliente, mas por parte do mercado, por parte dos contadores que conversam com a gente, que mandam um currículo, que vão lá conversar com a TES, falar, eu queria estar aqui na TES, porque vai que um dia eu vire sócio, vai que um dia... Então, essa percepção de mercado fez com que a gente se posicionasse de uma maneira bem interessante. Então, Arísio, também passei por isso. E é muito complicado, né? Por quê? Porque a gente ser proprietário, né, ser dono de um negócio, é muito bom. A gente não tem hora para entrar, mas também não tem hora para sair, né? A gente administra as nossas contas, mas a gente tem que receber para isso. A gente tem que pagar o funcionário, mas o dele está lá garantido todo mês e o nosso às vezes não. Então as pessoas querem o bônus, na realidade, desculpa, mas não querem o ônus. E para todo benefício, você tem que ter um cargo sobre isso, né? Um encargo sobre isso. Qual é o nosso encargo? Nosso encargo é a responsabilidade. A gente tem que assinar, a gente tem que se responder junto a terceiros. E eu acho que essa responsabilidade é a maior de todas, é com o cliente e com os colaboradores.
colaboradores, porque é muita gente que depende da gente. Então, ontem, quando comentei aqui que eu estava fazendo a entrevista com um possível parceiro, ele falou, eu falei que ele ia ter que assinar a parte fiscal, ele olhou assim, eu olhei a feição dele, assinar, se você vai fazer, se você vai executar, se você vai ter um contrato com o cliente, você tem que assinar sim, por que não? Aí ele falou, não, porque normalmente eu não assino. Eu falei, é sistema integrado. Ah, tá, aí já fica mais fácil. Não, fácil depende do ponto de vista. Por quê? Porque você vai ter que conferir do mesmo jeito. Então vai facilitar que você não vai ter que digitar. Então você vai ter que fazer tipo um compliance do parceiro, né? E aí a gente também lida também, Anísio, com a rotatividade desses parceiros, né? Então, por isso que é importante a gente entender o nosso... quanto que pesa você ser dono de um negócio e qual o tamanho da nossa responsabilidade perante ao cliente, perante aos colaboradores e perante a terceiros, porque senão a gente perde credibilidade, né? Então, isso é muito importante que você falou, eu passei por isso também, como eu disse no início, e acho que a gente tem que levar isso muito em consideração, porque tem ônus e bônus, né? Então, primeira dificuldade, time, né? Que o time entendesse essa mudança de cultura, dessa nova realidade no escritório contábil, né? Dessa empresa contábil que a gente estava querendo criar. Então, foi um pouco difícil, perdemos pessoas importantes ali no começo. E a dificuldade talvez até um pouco maior foi junto aos clientes, né? De você... Não é que eu não quero te atender, o cara vai te atender melhor do que eu. Só que o cliente não tinha essa percepção, e alguns não tem até hoje. Então, talvez os dois principais desafios foi primeiro com a equipe, depois com que os clientes entendessem isso. Conta aí pra mim como é que é no interior, né? Essa questão aí do cliente chegar de supetão na sua empresa, porque aqui, né, na Grande Vitória, vamos dizer assim, mas na capital não tem muito disso, né? Então o cliente liga, ele marca, ele vai bater na minha porta. E aí, isso acontece lá pra vocês? Ah, não, e só pra te contar um caso. Lá em 2019, eu acho, uma coisa assim, 17, sei lá, e a gente estava lá no processo lá de eleição lá do CRC e a gente visitei alguns contadores, aí foi no escritório do Valdir, né, em Linhares, Valdir Massucati, e aí a gente estava lá conversando, assim, sobre as coisas, né, sobre o conselho, sobre as melhorias e tal, e aí de repente a menina gritou lá da recepção, ei, Valdir, cheguei e tal, aí ele falou, poxa, vou ter que atender que é o cliente, né, Carla? Então tem muito disso no interior, né? Pois é, eu acho que, eu não sei se é mais comum do que no Grande Centro, ou no Grande Centro, em Vitória, que seja, mas existe. Só que eu vejo que tem acontecido menos, né? Antigamente era... Pô, você entrava na sala, já abria, já chegava falando e quem tá ouvindo ali já entregava o documento. Hoje, eu não sei se... Você conseguiu botar procedimento, hein? Então, é isso que eu ia falar. Eu não sei se foi uma questão de processos internos, né? Com certeza sim, mas eu acho que... Vou falar de Brasil assim agora. Eu acho que a gente está evoluindo, mas tanto é que você vê os nossos próprios clientes que agora eles estão buscando ajuda no mercado de consultorias. Os grandes sempre buscaram, e agora você não tem muita essa diferença. Os pequenos também querem. E aí, eu acho que é uma responsabilidade nossa tentar democratizar esse acesso ao que tem de melhor, sob o ponto de vista de implementação de uma melhor gestão. Não que a gente vai implementar a gestão dele, mas a gente sabe quem tem no mercado. Por que eu não posso indicar para o meu cliente um consultor, um cara que vai fazer um trabalho de growth, né, de crescimento, sabe? Então eu acho que é uma responsabilidade nossa ter à disposição na nossa prateleira. Eu acho que está melhorando, tá? Eu acho que está melhorando a cultura não só dos contadores, mas como do mercado como um todo. Se você quiser, puder falar, o que você implantou aí de inovação na sua empresa? Sem problema nenhum, pelo contrário, acho que quanto mais pessoas utilizarem as melhores ferramentas, melhores para os clientes, melhor para o mercado, mais emprego, mais renda, isso aí não tem problema nenhum. Como eu falei, no primeiro momento eu tentei desenvolver um sistema próprio, né? Eu busquei um cara de TI, um barbudo, que ia fazer um trabalho maneiro pra gente, gastamos o dinheiro. Era um trabalho que estava ficando bom, mas por um acaso, eu tenho um amigo chamado Arthur, ele inclusive, ele está em São Paulo, vendeu uma empresa, uma startup chamada Via Nuvem agora, vendeu há alguns anos. Falou, cara, eu procurei ele para contratar a Via Nuvem, que era um sistema de... Mercado em nuvem? Não é mercado em nuvem, ele fazia processos no code, né? Ele poderia implementar isso para contabilidade. Ele falou, cara, aqui em São Paulo tem um cara muito foda, muito bom, chamado Martinelli, vem aqui que você vai conhecer ele. Eu fui lá e conheci uma empresa chamada Gesta. Então, mas isso tem lá no começo, 5 anos atrás, 5 anos e meio. E aí fui lá, conheci o Gesta. Gesta tinha, acho que, sei lá, 50 clientes. Fiquei encantado. Falei, caraca, como assim eu posso gerar todas as minhas tarefas aqui, implementar um prazo e mandar para o meu cliente e ver se ele... Então, assim, foi algo que revolucionou a contabilidade naquele momento.
implementamos o Gesta. Na época a gente já tinha o domínio, mas o domínio ainda não tinha comprado, né? Você usa domínio? Hoje a gente usa domínio. Na verdade a gente já usa domínio já tem uns 5, 6 anos também. E eu tenho a gestão completa hoje dos meus processos contábeis por meio do Gesta e por meio do domínio, que é uma ferramenta para mim fantástica também. Aí tudo que tem no mercado a gente contrata, a gente testa. A gente já tem Archivay, a gente tem NuConte, a gente tem HubConte, a gente tem tudo que possa acelerar a busca de documentação de forma automatizada para poder, enfim, fazer essa troca de informações de forma mais séria e mais segura. E eu acho que esses são os principais. Você comentou duas coisas bem interessantes, né? Então, a primeira delas foi a questão do custo de mão de obra, né? Então, com a inovação, a gente reduz, claro, o custo de mão de obra, é natural, né? E essa redução é natural por quê? Porque você sai do operacional, né? Então, às vezes, muitos proprietários de empresa, eles têm essa dificuldade de enxergar o maior benefício que é esse. Ah, mas aí, Carla, você vai ter muita gente desempregada, né? Não, eu acho que a gente vai oportunizar para que essas pessoas melhorem e para a nossa empresa ter outras unidades de negócio. Então, por exemplo, lá na Taça a gente tem várias unidades de negócio diferentes. E aí, com isso, o que acontece? A gente acaba cometendo alguns erros, porque com o momento em que eu reduzo, aumento tecnologia, inovação e reduzo mão de obra para fazer aquele operacional, eu começo a ter que mexer as minhas peças dentro da empresa. E na hora que eu começo a mexer, pode ser que aquela peça que está muito bem ali, Arise, ela não fique muito bem lá, né? E aí a gente precisa remanejar isso ou dispensar. Então, eu cometi alguns erros desses, cometo até hoje, porque às vezes a pessoa, eu sempre cita esse exemplo. A gente tem um boy muito bom, mas ele tá lá há 17 anos e as pessoas ficam, pô, o cara não quer crescer, não quer evoluir. Deixa o cara, ele é o melhor boy do mundo, entendeu? Então ele quer ser boy, cara, deixa ele. Ele quer ser entregador, não tem que pegar ele e botar para ele ser secretário da empresa, porque ele não quer isso. Então ele vai ser ruim quando você muda. Então a gente precisa trabalhar um pouco essa questão da mão de obra. Então, gostei do que você falou. Um ponto que você falou também é a questão do salário. As pessoas não saem das empresas por salário, né? Saem também, mas para ser por causa de salário tem algo mais, né? Claro que vai ter salário também, mas o que pode acontecer, Arise? E aí eu vou chegar na pergunta. A pessoa vai sair, aí você tá com a tese toda informatizada, com processo, tudo direitinho, e essa pessoa depois ela vai voltar. Por quê? Porque ela vai chegar no outro e ela vai ver lá que é tudo papel, tem que digitar aquele monte de documento, ela vai falar, puta, que saco, voltei na pré-história, eu quero voltar. Então a primeira pergunta que eu vou te fazer é, como é que você vai lidar com isso, se é que você já não lidou, não teve essa situação, né? E a segunda é o seguinte, a gente está com muito pouco mão de obra dentro do mercado, né? Então veja, hoje a gente já vê aqui no grupo de contadores no celular toda hora, você vê, preciso disso, preciso de mão de obra daquilo, porque a gente não tem um negócio, um tipo de mão de obra no mercado que foi um erro, né, nosso, né, do Conselho Federal, na minha opinião, como profissional, que foi acabar com o curso técnico. Então, por quê? Porque o mundo inteiro tem curso técnico de tudo. O curso técnico, além de ser rápido, é inserção direta no mercado de trabalho, é uma mão de obra que você prepara o cara para fazer o curso superior e ele pode não querer fazer o curso superior e ser um excelente técnico. Meu pai é técnico em contabilidade, um profissional super bem sucedido, a minha mãe era técnico em contabilidade também, né? E aí a gente vai sempre permeando por esse mercado e a gente vê muito técnico bom. Então, também é um ponto, né? Daqui a pouco a gente está tirando uma mão de obra do escritório do lado, porque não tem. Então, também queria saber qual que é a sua visão aí relativa a esses dois pontos. Bom, eu vou puxar alguns pontos importantes que você trouxe aqui, que eu tava ouvindo. O primeiro é da falta de mão de obra que se forma no mercado contábil, tá? Eu não sou contador, mas quando eu entrei no mercado contábil, eu vi uma puta oportunidade. Falei, cara, eu olhei pro lado, estou vendo contadores aqui bem mais velhos do que eu, pessoas que estão da minha idade, poucas, na verdade não é poucas. Poucas. Não tanta. Por quê? Aí, essa é a minha visão. As pessoas viam esse mercado tradicional e não se interessavam por ser contadores. Só que agora o mercado de contabilidade mudou. Um contador pode, dentro do escritório de contabilidade, abrir uma empresa de finanças, ou de BPO, ou até empresa de investimentos para operacionalizar, por exemplo, um empreendimento de construção civil, como você falou. Sim. Cara, tem N oportunidades dentro do mercado contábil que eu acho que vai começar a atrair novos jovens. Semana passada, eu fui numa escola de ensino médio, e aí fui comentar com os alunos, falar um pouco dessa vida adulta, entre aspas, né? Cara, teve um menino que falou, um menino lá do fundão, tá? Fundão, como eu era também.
que eu perguntei assim, a alguns o que eles queriam fazer, ele falou, vou fazer ciências contábeis. Aqui eu falei, caraca, que massa. Você foi mais contudo que eu. Ontem perguntei ninguém. O menino respondeu ciências contábeis. Eu falei, pô, eu tenho um escritório de contabilidade. Eles acharam massa, porque, pô, tava ali uma pessoa jovem, né, e tudo mais, tatuagem, ninguém se imaginava que eu era um contador. É verdade, isso é outra coisa que mudou, né? Aí eu acho que eles imaginavam que eu ia ser, sei lá, né. Tá todo surpresa. Exato. Aliás, se a gente imaginar assim, você com a prancha do lado, dá combinado, Vai dar tá? pra ser as duas coisas, né? Dá pra ser, com certeza. Enfim, então isso é uma coisa. Eu acho que a mudança do mercado contábil vai fomentar a vontade das pessoas serem contadoras e aí seguir a carreira, seja no grande escritório, seja, enfim, isso aí vai de cada Seja um. no mercado de finanças, seja economia, na área de economia também, que também pode atuar bastante. Exato, o que quer que seja. Com relação ao retorno dos clientes, né, eu acho que vamos esperar. Eu acho que eu não teria problema nenhum com isso, desde que o cliente. Você perguntou a volta do cliente ou do funcionário? A volta do funcionário, bom, também não tenho portas fechadas quanto a isso, acho que ninguém deveria ter, mas existe uma questão de cultura mesmo. Se a cultura estiver alinhada e no momento ele saiu por conta de uma pretensão ou salarial, que as pessoas às vezes de fato precisam, ou de algum sonho que ele gostaria de realizar, acho que eu não tenho barreira com relação a isso, não. E queria aqui, pra gente finalizar, que você desse assim, uma dica, né, para os contadores, para vocês, contadores, né, que pretendem fazer essa informatização. Fala uma dica pra gente aí do que você acha importante nesse processo aí de inovação nas empresas de contabilidade. Olha, primeira coisa, eu acho que ele tem que colocar o cliente no centro. Se ele colocar o cliente dele como o objetivo principal da entrega do serviço, ele vai sair da caixa. Porque se ele continuar da forma tradicional, ele não vai entregar o que o cliente precisa. Então, é entender as necessidades do cliente e, a partir daí, fazer o que tem que ser feito. Arísio, nossa, muito legal você estar aqui com a gente, né? Nesse Taço Conta aqui, especial Casacô. Muito bom conhecer, assim, a história da sua família, né? Não sabia que a gente era tão parecido, assim, de história, né? Tirando que você não é contador, mas, assim, a história da sucessão, né? De vocês trabalharem no escritório, eu conheci sua irmã. A história de vocês é bem legal, esse desenvolvimento aí que vocês fizeram na empresa, eu acho que é um exemplo lá para a região norte, né? Você, a Ana e outros que eu conheço. E parabéns, né, por todo esse desenvolvimento que você está fazendo, por essa mente aberta. Eu acho que eu sempre falo, né, gente, é verdade, o universo devolve, hein? Então, prestem atenção, você joga, o universo devolve e gira, tá? Então, ele pode demorar para chegar, mas vai voltar. Então, Arísio, eu queria dizer para você, eu sempre falo para as pessoas também que a gente é o que a gente quer ser e tudo a seu tempo, né? Preservando os valores, preservando a nossa integridade, sendo ético, né? Eu acho que tudo que você falou tem muito a ver com isso, sendo pessoas aí que a gente possa realmente contribuir, né? Eu acho que a gente na contabilidade a gente pode muito contribuir com as pessoas. Também é uma profissão social, vamos dizer assim. A gente pode ajudar muita gente. Até porque se a gente ajuda a manter nossos clientes vivos, né? Você tem um monte de gente que depende disso, né? Funcionários, né? Famílias, etc. Então, eu queria te agradecer, né? E queria falar para vocês, pessoal, curtirem as nossas redes sociais. A gente está numa Casa Cor especial esse mês agora, que vocês vão ver aí em dezembro, né? Que é daqui da Casa Cor. E curtam as nossas redes sociais, né? E a gente está com uma novidade muito legal agora, nesse mês de dezembro, que vocês vão ver em dezembro, né? Que é o Taço Conta, né? Tá na rede SDP TV, então tem que ver aqui que é muita coisa, tá, gente? É uma rede de TV stream, né, que é online, então ela tem aí no Smart TV, que você pode ver pelo celular. Se você tiver televisão Smart, LG ou Samsung, é o canal 121, tá? Então você também pode ver no MaxCloud. Então sigam a gente nas nossas redes, né? YouTube, Instagram, Facebook, tá? Já falei aqui, Facebook não é só para velho, tem gente nova também que também usa. E Spotify, TikTok. Então a gente tá em tudo quanto é rede. Eu tô até preocupada com o pessoal da comunicação, que se surgir uma rede nova, eles sabem que eu quero estar lá dentro também. Queria aproveitar e agradecer também a Fornexus, que ajuda a gente pra caramba aqui nesse podcast. E a gente volta com mais podcast para vocês, porque hoje o dia tá cheio de gravação, gente.